Olá, amigos e amigas amantes do esporte, tudo tranquilo? Fala comigo mais uma vez, Wagner Lemos na área, e aqui você já sabe, se derrubar é penalidade máxima e com direito a cavadinha. Olha a rodada quente do Campeonato Brasileiro pela Série A e B, muita coisa para contar aqui hoje, hein? Antes de tudo, de qualquer coisa, se inscreva aqui no nosso canal, ativando aqui o botãozinho vermelho, deixando aquele like maneiro, compartilhando este vídeo e também assistindo ele até o final, pois isso contará e muito para o nosso crescimento. Olha, Náutico empata e perde a oportunidade de quebrar aquela marca do Corinthians de 6 vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, e por falar em Corinthians, racismo faz Timão rescindir contrato com o zagueiro Danilo Avelar. Olha que caso, que coisa, hein? Ainda acontecer isso nos dias de hoje. Despedida do Coringa Gerson no Maraca com vitória. E olha, jogou bem o Gerson, só faltou o gol. Quase que ele marca um golzinho na despedida aí do Flamengo. O Gerson vai para o Olympique de Marseille. Olha, São Paulo na zona de rebaixamento, meu amigo. O atual campeão paulista é um dos últimos do Campeonato Brasileiro da principal série. Olha, não venceu nenhuma com o Crespo aí ainda no Campeonato Nacional, com 6 jogos, 3 empates e 3 derrotas. Bragantino é o novo líder do Campeonato Brasileiro e um dos únicos invictos, junto com o Atlético Paranaense. Então são essas e outras informações quentíssimas aqui no meu, no seu, no nosso canal. E olha, para começar, vamos dar início aí com esse caso sério do zagueiro Danilo Avelar. Ele foi acusado aí de injúria racial por uma postagem, um comentário na internet enquanto jogava lá o Counter-Strike, né? Ele fez um comentário de cunho racista. A torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, fez uma pressão danada na diretoria corintiana, que decidiu rescindir o contrato com o zagueiro, que posteriormente pediu desculpas pelo comentário racista, mas já era tarde. Olha que ele ainda pode ter problemas aí com a justiça comum. E por falar aí em Corinthians, lá em São Paulo, o Crespo não consegue mesmo fazer o São Paulo vencer no Campeonato Brasileiro. Já são 6 jogos, conforme falei. São 3 derrotas e 3 empates. Desta vez no Morumbi quase perdeu para o Cuiabá. Ficou no 2-2, mas o São Paulo ali não consegue mesmo tirar essa nhaca do Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, o Bragantino venceu o Palmeiras por 3-1 e chegou lá a 14 pontos, assumiu a ponta no lugar do Atlético Paranaense. O Palmeiras ficou na 4ª posição com 10 pontos. Essa derrota aí vai dar muito o que falar nesta semana, pois a torcida já está sem paciência com o técnico Abel Ferreira. Mas o Bragantino veio de vitória no Maracanã, de virada contra o Flamengo no finalzinho por 3-2, e agora derrotou o Palmeiras em casa por 3-1. De fato, a equipe do Maurício Barbieri está muito bem montada, já ganhou 2 candidatos aí ao título do Brasileirão e pode ir longe, hein? Se continuar assim, o Bragantino é um dos candidatos, por que não, a título do Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro e por falar em invencibilidade, essa que o Bragantino mantém, o Flu perdeu a primeira no Campeonato Nacional, fora de casa evidentemente, contra o Atlético Goianiense. 1-0 Atlético Goianiense. O Flu está em 8º com 9 pontos e o Atlético Goianiense subiu para a 5ª posição, somando aí 10 pontos. Nós temos Atlético
Paranaense com 12 pontos invicto e também o Bragantino com 14 pontos também invictos e perderam aí a invencibilidade nesta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, que perdeu fora de casa, e também o Fortaleza, que perdeu agora há pouco para o Flamengo no Maracanã, na despedida do Coringa Gerson. Olha, Rogério Ceni aí manteve então a lei do ex, né? Ganhou aí do Fortaleza no Maracanã por 2-1 nesta despedida aí do Coringa, né, do Coringa Gerson, que vai para o Olympique de Marseille. Bruno Henrique marcou os 2 gols no primeiro tempo, o primeiro aos 20 minutos da primeira etapa e também no finalzinho aos 42 minutos. O Michael jogou uma barbaridade no meu entender, jogou muito bem ali pela esquerda. Falta o Michael apenas a parte final, que é o gol, né? Porque ele ficou também de cara a cara, perdeu um gol de cara a cara, porque não é característica sua perder esse tipo de gol, conforme era, como ele jogava no Goiás, aquele contra-ataque, né, mortal. Ele foi muito bem lá pela ponta esquerda, no meu entender. Só perde aí, foi o segundo melhor da partida, só perdeu aí para o Bruno Henrique, que marcou 2 gols aí naquela velocidade característica dele. O Gerson, como sempre, jogou uma boa partida, perdeu a chance de fazer o gol de despedida, né, na cara do gol, mas também contou ali com a sorte. O time do Fortaleza poderia ter feito aí o Gerson esse gol, que ficaria aí ainda mais feliz e emocionado. Vamos falar das mudanças do Rogério Ceni. Rogério Ceni, o Flamengo tomou no segundo tempo, caiu de produção e tomou logo aos 16 segundos desta segunda etapa o gol do David, né, que diminuiu para o Fortaleza, que teve no segundo tempo muito mais volume de jogo, atacou muito mais, um contra-ataque perigoso. O Arão teve ali algumas falhas na zaga. Eu acredito que o Rogério Ceni não vai mudar o seu estilo de jogo, né, que é o Arão ali na defesa, o Diego lá no meio. O Flamengo fica um pouco vulnerável, achei um pouco espaçado aí entre defesa, meio campo e ataque. Imagine agora então com a saída do Coringa Gerson, o Flamengo vai perder e muito ali aquela ligação do meio para o ataque. O ideal seria o Rogério Ceni de fato adiantar o Arão, que tem um passe magnífico para mim, no meu entender, é o que mais tem a característica do Gerson, que o Gerson não é um jogador que marca muito, assim como o Arão, tá marcando mais agora por obrigação, né, que o Rogério Ceni colocou ele lá interinamente na zaga, mas o Arão não tem essa característica de marcação. Ele é um jogador que é mais cadenciado, tem um toque de bola mais refinado, não é como o Gerson. O Arão marca mais que o Gerson, evidentemente, mas no meu entender, o ideal para o Flamengo hoje, com a saída do Gerson, caso não contrate ninguém, é jogar o William Arão para o lugar do Coringa Gerson, e aí o Rogério Ceni resolve lá quem vai ficar na zaga. Pode ser o Léo Pereira, por que não, ou o Gustavo Henrique. Eles começam a ter mais partidas e, no meu entender, darão mais tranquilidade à torcida do Flamengo. Eu falava então das substituições que não tiveram muito efeito. O Pedro saiu, entrou no lugar do Pedro o Rodrigo Muniz. O Pedro irritadíssimo com a saída, jogou caneleira longe, chutou copo, bateu no banco de reservas. O Pedro não gostou de ser substituído. Tem a questão ainda emocional ali, né? Ele vem de Covid, recuperação do Covid, tem aquela questão da convocação para a seleção olímpica, da não liberação do Flamengo. Então acho que os ânimos do Pedro ainda estão ali muito acima, né, do normal. O Pedro com cabeça quente ainda. Então vamos ver como fica aí o grande atacante Pedro, que seria titular em qualquer equipe do Brasil. Só é reserva no Flamengo, por caso ele fica na reserva do nosso grande Gabigol, não é? O grande ídolo aí do Flamengo. Mas em qualquer outra equipe ele seria titular.
O Rogério Ceni também colocou um time mais defensivo, né, no segundo tempo, que não é característica do Flamengo. Colocou João Gomes no lugar do Vitinho. O Vitinho não jogou bulufas. Teve uma péssima participação até nas cobranças de escanteio. O próprio Rogério Ceni reclamou muito que ele não estava cobrando conforme fez no treinamento. Então, para mim, o Vitinho teve hoje uma partida abaixo do esperado. O Vitinho é um grande jogador, vinha muito bem na equipe do Flamengo, na sua recuperação, que a torcida o criticava muito, mas hoje voltou a ser aquele Vitinho que não tem contribuído muito para o time do Flamengo. O René entrou no lugar do Felipe Luiz, né, lá aos 36 minutos. O Rogério Ceni recuou demais. Também teve o Hugo Moura no lugar do Diego aos 46. Parecia aquele Flamengo de antigamente, né? Porque nós estamos acostumados com o Flamengo indo para cima, mantendo a posse de bola no campo de ataque. E o Rogério Ceni recuou bastante. A equipe teve quase tomou um gol lá no finalzinho, uma falha do Arão, mas o atacante não soube aproveitar e o Diego Alves fez uma grande defesa. Detalhes aí levantados pelo também Eric Faria lá no Premier, não é? Que além do Pedro ter reclamado quando sai, outro jogador que reclama e muito quando sai é o Gabigol, né? São os dois principais atacantes do Flamengo reclamando muito quando saem. Eles fizeram até uma pegadinha, né? O Rogério Ceni não está acostumado também a sair de campo, porque era goleiro, então dificilmente era substituído. Lá no Papo de Craque, hoje na segunda edição, na Transamérica, eles levantaram um caso curioso, né? O Gabi recebeu uma camisa lá comemorativa do Santos, postou em seu Instagram, né, na sua rede social, e desde então daquela polêmica lá de tá contundido ou não, ficou aquele tempo, não se apresentou para o jogo contra o Coritiba, o Gabigol não tem mais falado sobre o Flamengo. A torcida até reclamou que ele não tem comentado mais sobre o Flamengo, mas eu creio que seja para jogar uma água, né? Uma água gelada, digamos assim, naquela questão de seleção, CBF e Flamengo, naquela guerra que envolveu ali sem querer um tiro lá no pé, né, do Flamengo, digamos assim, quando ele colocou o Gabigol naquela situação que poderia ter resolvido lá internamente. Então, meus amigos, o Maraca hoje vai ser entregue à Conmebol, que no dia 10 de julho, né, será feita ali a final da Copa América, e o PVC fez uma observação que me chamou também a atenção. O jogo foi um jogo bom, as duas equipes lutaram muito, o Flamengo caiu muito no segundo tempo, mas também cabe destacar, o Fortaleza melhorou e muito na segunda etapa. O PVC observou que o gramado do Maracanã está muito, mas muito ruim. Mas não é só o gramado do Maracanã. Apenas o estádio do Corinthians, hoje no Brasil, tem um gramado aí que tem um nível europeu, né? Um nível de uma Champions League. Isso nos deixa um pouco triste. O Maracanã hoje vai ser entregue à Conmebol, que logo após esse jogo da final vai ter um jogo no Maracanã. Parece que Flamengo e Fluminense vão voltar a jogar no estádio Mário Filho. Então fica essa observação. A seleção chilena está treinando no Chile. Eles preferem fazer essa viagem do que treinar nos gramados brasileiros que estão muito maus. Então, meus amigos, o próximo jogo do Flamengo é contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, domingo às 11 horas, né? Eu lembro que as partidas lá nesse estádio são sempre complicadas, mas o Juventude não está bem neste ano na tabela do Campeonato Brasileiro. Creio que o Flamengo vai fazer uma boa partida. O Fla é o 7º colocado com 9 pontos, tá? O Fortaleza perdeu a invencibilidade e enfrenta o Grêmio fora de casa também domingo às 8 horas. Lembrando que o Fortaleza estava a 21 partidas sem perder. Perdeu hoje, mas está ainda na 3ª posição do campeonato com 11 pontos
em 6 jogos. O Flamengo tem 9, mas tem 2 jogos aí a ser cumprido no Campeonato Brasileiro. E já que falamos aqui do Náutico, né, que não conseguiu igualar a marca do Corinthians pela segunda divisão, o Corinthians naquela arrancada para a volta, para o retorno à primeira divisão em 2008, conquistou aí 6 vitórias nos 6 primeiros jogos, agora são 5 vitórias do Náutico e um empate. Ainda está muito bem o Náutico, né? Ainda é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos aí algumas partidas também pela sexta rodada da Série B do campeonato. Confiança 1, Vila Nova 0, Brusque 0, Sampaio Correia 0, Goiás 3, Avaí 0, Ponte Preta, que fase da Ponte Preta, não consegue vencer, hein? 0, Operário 0, Remo também 0, Guarani, que ganhou da Ponte no último jogo, empatou fora de casa agora 0-0, CRB ganhou do Brasil de Pelotas por 2-1, Coritiba ganhou do Vitória por 1-0, e amanhã essa partida entre Vasco e Cruzeiro, que foi adiada por conta do jogo da seleção brasileira. Meus amigos, minhas amigas, meu muito obrigado pela atenção mais uma vez. Olha, não se esqueça de se inscrever aqui no botãozinho vermelho. Venha fazer parte dessa família também. Venha você, espero por você aqui para a gente bater papo sobre futebol, papo sobre esporte. E olha, vai vir uma entrevista aí com um campeão de jiu-jitsu. Eu prometo para vocês ainda essa semana, tá bom? Meu muito obrigado, um abraço e até mais!